inscrevam no canal aí e ajudem a gente. Vamos falar do Flamengo agora. Hoje, Conselheiro Miranda, para variar, me acordou. Gritando, bravo. João Guilherme, fala lá no programa. Fala o quê, conselheiro? 6h30 da manhã. 6h30? 6h30, porque ele vai trabalhar e ele acorda fulo da vida. João Guilherme, quem venceu o Fla-Flu ontem? Eu respondi na minha varanda, conselheiro, foi o Flamengo. Não, senhor! Quem venceu foi o Fluminense. Eu falei, você tá maluco, conselheiro? O Flamengo ganhou por 3-2. Nada, João Guilherme. Eles saíram comemorando, com o time reserva, encararam o nosso time principal de frente. E eu fiquei pensando, pois é. Então vamos lá, pro Ninho do Urubu, até porque parece que agora a história de time reserva vai ser pro lado do Flamengo. O Flamengo vai jogar com o time reserva quarta-feira, é isso, Ricardo Lai? Um abraço. Fala, João, um abraço a você, a todo mundo ligado no Expediente Futebol. O conselheiro Miranda, esse pensamento dele foi compartilhado também no vestiário do Flamengo, porque ontem houve bastante cobrança entre os jogadores, a comissão técnica, e até após o jogo, parecia que o Flamengo nem tinha vencido a partida, porque fez 3-0 e depois sofreu 2 gols, e a oscilação na intensidade, na concentração, foram fatores abordados pelos jogadores e também pelo técnico Abel Braga no jogo de ontem. E o Abel Braga falou o seguinte, em relação à possibilidade, que é muito forte, de time reserva, deve ser confirmada a partir do treinamento desta terça-feira. Ele disse que não quer nenhum herói na equipe do Flamengo. Então, quem estiver sentindo uma dor, algum desconforto, que avise, que não omita essa informação, para que não haja um risco de lesão, porque a agenda do Flamengo é cheia e a prioridade aqui, sem dúvida alguma, é a Libertadores da América. Hoje, o treinamento foi apenas para os reservas, os titulares ficaram na academia, fazendo reforço muscular, sendo avaliados pelos fisiologistas. Então, e a novidade desse treino dos reservas foi o Vitinho. O Vitinho, que se lesionou no dia 11 de março, num treinamento, uma lesão muscular. Então, pela primeira vez após ter se recuperado, ele treinou com bola e com o elenco. Então ele fica à disposição do Abel Braga para o jogo da próxima quarta-feira. É uma novidade na equipe e os jogadores, só para ter uma noção, do último treino da equipe reserva que o Abel Braga colocou em campo, tinha ali o Thiago no gol, nem era o César, tinha o Rodinei na lateral direita, na esquerda era o Ramon, aí a dupla, Juan e Rodolfo, aí Hugo Moura, Dantas, Vitor Gabriel, Lucas Silva, mais o Clebinho e na frente o Uribe. E tem que colocar aí como reforço também o Vitinho. Ainda a gente não tem a confirmação se vai ser totalmente uma equipe reserva ou vai ter alguma mistura com alguns titulares. Por falar em titular, João, quem deu entrevista pra gente de forma exclusiva durante o Tarde Redonda foi o Léo Duarte. E a gente confere aí um trecho da entrevista aos canais Fox Sports do zagueiro Léo Duarte. Até os 15, 16 minutos ali a equipe estava muito bem, mas eu acho que relaxou depois do terceiro gol e isso não pode acontecer. A gente estava mais perto do quarto gol do que de tomar o primeiro e acabamos bobeando e tomando o primeiro gol. É um pouco estranho esse regulamento do Carioca. É bom a gente treinar aqui no dia a dia e jogar para obter o ritmo, pegar o ritmo de jogo, pegar o tempo da bola, pegar tudo isso, porque querendo ou não a Libertadores é o nosso foco principal durante o ano. O Fla-Flu é um jogo sempre muito aberto, né? A gente perdeu o primeiro jogo, mas não jogamos mal o primeiro jogo. Agora o jogo de ontem entramos com uma postura totalmente diferente, pressionando o time deles lá em cima. É um time que gosta de ter a posse de bola, mas no primeiro tempo a gente saiu com maior posse de bola do que eles, tiramos eles da zona de conforto e isso deu resultado. Agora a gente vai ver com o Abel qual é a proposta para o jogo de quarta-feira. Eu sei que teve sondagens, eu não fico muito por dentro disso não, mas eu sei que teve sondagem sim, mas o meu plano a curto prazo é fazer 100 jogos pelo Flamengo. Eu acho que eu tenho 70. O meu maior sonho, eu tenho conversado com meu irmão, com meu pai, que o meu maior sonho é ter 100 jogos pela camisa do Flamengo. Espero conseguir isso a curto prazo e ganhar uma Libertadores também.
esse ano seria muito importante para a gente. Aí o Léo Duarte, que completou ontem, né, 74 jogos com a camisa do Flamengo. Quem esteve por aqui foi o Pires da Mota, né, se reapresentou, né, depois de estar com a seleção paraguaia. Ele vai ficar com o ombro imobilizado até a próxima sexta-feira, quando inicia a fisioterapia. E tem mais o Trauco e o Cuéllar para retornar, mas vão voltar, devem se apresentar na próxima quinta-feira. Tem jogo hoje nos Estados Unidos, aliás, na terça-feira, e o Peru enfrenta a equipe de El Salvador e a Colômbia joga contra a Coreia do Sul, o Trauco e o Cuéllar. E o De Arrascaeta se reapresenta na quarta-feira, portanto, no dia do jogo do Fla-Flu, a semifinal da Taça Rio, João. É verdade, e o Arrascaeta também, né, Ricardo Lai? Ele jogou hoje lá na Tailândia, contra a Tailândia, né? Ganhou a Copa da China com a seleção uruguaia, jogou o segundo tempo lá o Arrascaeta. Ou seja, caso o Flamengo chegue na decisão da Taça Rio domingo, esses jogadores todos que você citou aí estarão à disposição. Então ainda não há uma definição do Abel se é um time totalmente reserva ou um time misturado, digamos assim, né? Ainda não há essa definição, o treinamento de hoje foi somente com os reservas. Amanhã à tarde, aqui no Ninho do Urubu, é que a gente vai ter uma noção sobre essa escalação. Mas o time titular é praticamente descartado, né? A gente não descarta porque pode haver alguma mudança, mas o técnico Abel Braga já deixou bem claro na entrevista coletiva ontem. Então a tendência é que o Flamengo vá com time reserva ou misto, até porque a equipe já está garantida na semifinal do Campeonato Carioca. Não vai interferir no futuro do campeonato, o futuro do Flamengo, a disputa do título, a Taça Rio, mesmo que seja eliminado deste segundo turno. Perfeitamente. Lai, muito obrigado, hein, pela sua participação aí direto de Vargem Grande, Ninho do Urubu. Até a próxima, hein? É bom esse profissional, hein? Abraço, Ricardo Lai. Fica com Deus. Boa volta. Gravando ao vivo, estamos aqui sempre, ô João. Isso aí, boa volta, boa viagem, hein? Lá para as 9 da noite você chega aqui, porque o Ninho do Urubu é longe a beça. O fantástico regulamento do Campeonato Carioca, talvez o pior regulamento de estadual do Brasil, proporciona isso. O Flamengo provavelmente não terá o time considerado principal na quarta-feira. Não, o Cristiano tá certo, o que você falou. Tá certo, você falou tá certo. Por quê, é um feitiço virando contra o feiticeiro, né? Porque você banaliza os jogos entre os grandes times, tira a importância deles, quando na verdade o interesse do regulamento é justamente promover o maior número possível de jogos entre os grandes. Exato. Eles fazem semifinal de primeiro turno, final de primeiro turno, semifinal de segundo turno, final de segundo turno, semifinal geral, final geral. Para quê? Para que aconteçam muitos jogos entre Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Esse é o objetivo desse regulamento maluco do campeonato. Sei lá, para ter visibilidade, para ter audiência, seja o que for. Só que nesse objetivo, eles acabam desvalorizando, porque é tanto jogo que não vale nada no meio da história. E, ao mesmo tempo, a federação não admite a possibilidade de abrir mão de data alguma. Tem que usar todas as datas disponíveis. Aí cria um outro monstrengo que é o seguinte: a gente tem um monte de data jogada fora aí. Quando chega a semifinal do campeonato, que aí vale muito, é jogo único. Perder um jogo, o cara pode ter feito um campeonato sensacional. Perder um jogo na semifinal, ele tá fora. Aí já, afinal, são 2 jogos. Qual é a lógica que isso tem? Nenhuma. Não. Mas por quê? Porque você tem que aproveitar as datas para encaixar semifinal e final de turno e tal. É um bolo doido, que não se justifica, gente. A simplicidade é o melhor caminho para a credibilidade do campeonato, para a compreensão das pessoas, para o interesse das pessoas no campeonato. Porque todo mundo que vai olhar um jogo desse fica pensando, botou o time reserva aqui, botou o time reserva ali. Hoje vale, amanhã não vale, depois de amanhã vale ou não vale. E aí você esvazia o campeonato como um todo. Estamos vendo aí imagens de ontem, Flamengo 3, Fluminense 2. Vocês concordam com o meu vizinho mala, meu querido, nos vê todos os dias? Vai ficar bravo comigo, mas você é meio mala mesmo, hein, conselheiro? Você fica enchendo meu saco lá, mas eu gosto muito de você, meu vizinho. Vocês concordam com o conselheiro Miranda, que falou que o Fluminense perdeu, mas ganhou o Fla-Flu? Quem ganhou? Não concordo, não. Tá vendo? Agora, você vê o Flamengo em plena evolução, ganhando forma, ganhando cara, com jogadores que não conseguiam deslanchar, o caso do Diego, do Pará, e que estão jogando muito bem, muito bem. A dupla sensação, é claro, é o Bruno Henrique e o Gabigol.
enfim, o Flamengo num todo tá jogando bem. Agora você vê do outro lado do Fluminense, você bota um time completamente alternativo, sem jogadores de expressão, a não ser o Paulo Henrique Ganso, e a forma de jogar, a forma de atuar é muito boa. Agora, o Flamengo foi predominante na maioria do tempo. Depois do 3-0, deu uma relaxada. E como o Fluminense é um time bastante aguerrido, bastante disciplinado taticamente, ele correu atrás do empate com jovens, né? O João Pedro entrou muito bem no jogo. Na teoria, ele é terceiro reserva, porque é muito jovem, tem apenas 17 anos, mas é um jogador que até a permanência dele no Fluminense vai poder ser melhor aproveitado. Então, o Ganso, com muita participação, embora não tenha sido brilhante, porque quando ele levantava a cabeça, ele não tinha à frente o Johnny Gonzalez, o Luciano, o Everaldo, os jogadores que têm maior técnica e velocidade para ele municiar. Ele teve uma participação ativa dentro do movimento do jogo. Acho que foi um grande jogo. Agora, vamos ver, invertendo os papéis, se isso se repete, né? Invertendo os papéis, que eu quero dizer. Flamengo dessa vez com um time alternativo e o Fluminense com o seu time titular. O Flamengo não tá nem aí pra essa Rio. O Flamengo tá entendendo uma coisa que assim, o Flamengo tá olhando, e eu acho que nesse ponto o Flamengo tem razão por culpa do regulamento. O Flamengo tá olhando pro jogo contra o Peñarol. Quarta-feira da semana que vem. Porque esta semana atrapalha o jogo do Peñarol. Então o que o Flamengo tem que fazer? Ele tem que dar atividade para os seus jogadores fundamentais e pensar em ter um time descansado e forte contra o Peñarol. Então é isso aí, se inscrevam no canal aí e ajudem a gente.